Olá, amigos. Uma vez mais nos encontramos nesse espaço para juntos estudarmos um pouco mais do Evangelho de Jesus, entendendo na sua mensagem o momento em que nós estamos passando. Nós vamos buscar mais precisamente no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no Buscai e Achareis, mais especificamente no subitem Observai os pássaros dos céus. O momento em que nós estamos passando requer uma profunda reflexão. Nós não poderíamos fugir da observação deste momento, até porque, como nos diz Emmanuel, embora não nos pareça, o mal sempre trabalha a serviço do bem. Nós precisamos tirar lições de tudo que nos cerca, da forma como estamos vivendo. Então, esta desaceleração a que fomos submetidos, este parar, é necessário que olhemos ao nosso redor. É necessário que busquemos entender o que estão nos dizendo os espíritos, a espiritualidade, a nós como um todo, como seres humanos, como espíritos reencarnados, como planeta. E certamente que nós não sairemos desta experiência da forma como entramos, porque se assim for, nós não teremos aprendido nada. Quando Jesus nos fala nesse item do Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo, ele diz assim: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. E finalizando o versículo, ele diz assim: porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Está no livro de Mateus, capítulo 6, do verso 19 a 34. Onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Esta desaceleração a que nós nos referimos nos leva à reflexão de olharmos aos nossos passos como estamos caminhando. Quais são os nossos valores, quais são os nossos objetivos, de que forma estamos entendendo aquilo que estamos fazendo diante da família, diante do trabalho, diante da própria casa espírita a qual frequentamos. Até porque, quando todo este processo, toda esta causa que pode nos levar ao desencarne se apresenta, nós nos tornamos tão pequenos diante da vida, que num sopro estamos aqui hoje e amanhã já não estamos. E o interessante é que nós descobrimos diante de Deus quão pequeno nós somos, quão limitado nós somos. Tá? E nesta busca que o Evangelho se refere, nós precisamos sintetizar da seguinte forma: o que nós queremos para melhorar neste momento, o que precisamos, não o que queremos, mas o que nós precisamos. Seria essa desaceleração? Seria esta reflexão de observar da forma como estamos enxergando o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro tesouro? Qual é o tesouro que nós buscamos nesses passos apressados que estávamos caminhando? E aí, de repente, vem algo invisível e nos para. Nos desacelera, como já disse antes. Quando Jesus fala a respeito dos nossos tesouros, talvez esta desaceleração seja para que a gente possa medir um pouco mais os nossos valores,
né? Ver o que de fato é importante, ilimitados em nossas ações, porque não podemos sair à rua, não podemos trabalhar, não podemos ir à casa espírita. Claro que, guardadas as devidas proporções, se assim quisermos, poderíamos fazer tudo isso, mas colheríamos o resultado das nossas decisões, das nossas escolhas. No que nos diz a doutrina espírita, que o planeta passa por um processo e um período de regeneração, é sinal de que este momento veio para nos despertar, veio para nos tirar, nos dar uma sacudida, a fim de que a gente possa rever os valores e os conceitos, descobrir onde está o nosso tesouro, descobrir onde está o nosso coração. E quando Jesus fala, observai os pássaros dos céus, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Aqui Jesus nos remete àquilo que nós buscamos, que são os bens materiais, acumular esses bens materiais. E esta condição de nós vivermos, esta condição de nós desenvolvermos os nossos compromissos, principalmente espirituais, não estão ligados a esses processos materiais. Porque muitos de nós hoje não podemos ostentar os carros, as roupas, as joias. Estão todos guardados. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Este aumento de estatura a que nos exorta Jesus é o crescimento espiritual. Aumentarmos a nossa estatura, a nossa estrutura espiritual, no sentido de entendermos o que a espiritualidade quer nos dizer. E aí, então, esta reflexão, embora dolorida, se faz necessária. Quantos de nós estamos agora com saudades dos nossos encontros lá na nossa casa espírita? Do nosso ambiente de trabalho, da nossa sala de aula? Quantos de nós estamos saudosos daquilo que não estávamos praticando? Um abraço, por exemplo. Não podemos nos abraçar. O aperto de mão, não podemos nos tocar. Visitar os nossos pais idosos, estamos limitados. Observai o que querem nos dizerem os Espíritos. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, o que beberemos, ou de nós o que vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. A espiritualidade conhece as nossas necessidades. Os Espíritos nos sustentam em nossas necessidades de acordo com aquilo que nós merecemos, da forma como nós comportamos, da forma como nós buscamos amealhar os nossos sustentos. Eles sabem disso. Então, vamos fazer a nossa parte. Nós, tarefeiros destas casas, vamos nos colocar à disposição da espiritualidade para que auxiliemos nesses momentos agora todos aqueles que nos buscam, muitas vezes perdidos no seu desespero, perdidos, inquietos no seu futuro, levando a cada um deles a mensagem de que acreditemos em Deus, acreditemos na espiritualidade, porque eles não vão nos deixar na mão, de forma alguma. Conhecem os nossos corações, conhecem os nossos pensamentos e sentimentos. E esta busca, como diz o próprio texto, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. É exatamente isto.
tentar entender o ensinamento que está nos trazendo. E nós descobrimos que muitos de nós, lamentavelmente, nos desesperamos nessa situação, principalmente no que diz respeito à nossa vida física. Temos a responsabilidade de nos resguardarmos, de preservarmos a ferramenta que é o corpo, para seguirmos adiante na nossa tarefa de aprendizado, mas também não devemos nos desesperar. Qual é o programa, qual é o processo reencarnatório que nós nos colocamos lá no departamento das reencarnações? E aí não podemos de forma alguma duvidar disso. Vamos manter o corpo físico na sua melhor forma, evitando o contato, evitando e respeitando aquilo a que nós fomos submetidos, nestas limitações a que estamos impostos. Quando Jesus nos fala de buscar primeiro o reino de Deus, nos fala a respeito de buscarmos a evolução através dos ensinamentos espirituais. E nesse recolhimento que se faz necessário é levar adiante esta fé, esta certeza. Jesus ainda nos diz lá em Mateus 19, no capítulo 28, com toda certeza vos afirmo que vós, os que me seguistes, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas e o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis. Ele nos diz que todos nós que o seguimos, se acreditamos em todo o processo, devemos ter a tranquilidade necessária. E o momento, meus irmãos, agora é um momento de nós nos renovarmos, buscando nessa oportunidade essa renovação. Nos diz ainda, Mateus, ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior ruptura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Aqui o Evangelho, para ser entendido e vivenciado, ele requer que nós façamos o rompimento com os antigos padrões comportamentais que nós temos, ou tivemos, da forma como estávamos trazendo a vida até agora. Esta é a veste velha. E se nós quisermos aprender um pouco mais, temos que trocar essa veste no sentido de pensamentos, trocando as energias. Requer o rompimento com os antigos padrões que nós assimilamos ao longo das nossas experiências reencarnatórias. E esses são representados pela veste velha e pelos odres velhos. E aí, se nós desejamos implementar essas mudanças de comportamento, priorizando a nossa melhoria espiritual, nós devemos estar conscientes de que a transformação precisa ocorrer sob novas bases, no educar-se e reformar-se. Educar-se melhor. Como? Educar os nossos pensamentos, educar as nossas atitudes, educar os nossos propósitos, o querer, saber querer, não querer além daquilo que nós merecemos ou necessitamos. Então, esse educar-se requer com certeza a observação deste momento. Esta reforma é buscar nela a mudança de comportamento. Através do quê? Através da reforma íntima. Através do redescobrimento daquilo que nós precisamos num processo contínuo, nos modelando progressivamente nessa vivência cristã, nessa vivência
evangélica em todos os sentidos da nossa existência. Não é só necessariamente na transformação do homem velho, mas buscando no homem novo a implantação dos ensinamentos de Jesus, dentro e fora de cada um de nós. É isso que nós precisamos. É dessa forma como nós devemos entender o meio de nós darmos nova direção aos nossos valores que já possuímos, dos valores que já possuímos, e corrigir as deficiências cujas raízes ainda nós ignoramos e não temos motivação para mudar. A motivação é a aquisição da consciência de nós mesmos para nós aprendermos a ser uma criatura melhor daquilo que nós ainda buscamos. Então, esta reforma íntima que se faz necessária nesse momento, meus amigos, meus irmãos, é dentro dos preceitos cristãos, na busca de não difundirmos mensagens negativas, não espalharmos mensagens negativas, espalharmos esperança, espalharmos fé, esperanças estas oriundas dos benfeitores espirituais, que sempre nos dizem: tende fé, tende paciência, trabalhai, fazei o melhor, auxiliai. É isso que nós devemos buscar. O momento é difícil, o momento nos requer renúncia, mas também nos traz o aprendizado. Com certeza que nós, ao retornarmos às nossas casas, à nossa tarefa, eu particularmente estou com muitas saudades de reencontrar os irmãos, os amigos, né? Das nossas reuniões mediúnicas, das nossas palestras, das nossas conversas com os nossos amigos. Isso tudo está fazendo muita falta, dos quais nós fomos afastados, fomos arrancados daqueles momentos. Então, quando Jesus fala, buscai e achareis, vamos buscar sermos melhores, vamos buscar seguir os ensinamentos do Cristo, porque devemos ser cristãos antes de sermos espíritas. Ser cristão independe do segmento religioso em que nós proferimos. Ser cristão é vivenciar os ensinamentos de Jesus, tentando fazer o mais próximo possível daquilo que Ele nos ensinou. Oportunamente, quando falarmos a respeito da autoridade de Jesus, nós vamos entender quais são os seus objetivos. Então, meus amigos, vamos buscar na reforma íntima a transformação. Fazer com que a máxima do que Jesus nos diz a respeito das aves dos céus, que Ele também nos proporciona a cada um de nós, diante daquilo que nós merecemos, os bons espíritos proverão as nossas necessidades. Mas que nós tenhamos a disposição da mudança, da transformação em cada um de nós. Que ao retornarmos às nossas tarefas das lides espíritas, tenhamos consciência do que estamos fazendo e vamos colocar muito mais amor. Não ir à casa espírita simplesmente por ir, mas ir por querer com o coração, a fim de aprender e servir e auxiliar. Que ao retornarmos à tarefa cristã, nós possamos descobrir quão falta ela nos fez nesse período que estamos afastados. É dessa forma que nós vamos conseguir mudar os nossos passos. E aí terá valido a pena. Esta situação que estamos vivendo, vivenciando, e que estamos reclamando, queira sim, queira não, vai nos trazer, com certeza, novas formas de pensar, novas formas de caminhar, novas formas de enxergar os nossos compromissos, aos quais nos colocamos à disposição da espiritualidade para juntos vencermos uma vez mais. Que o Cristo de Deus, que os bons amigos espirituais possam nos auxiliar sempre.
a fim de que juntos tenhamos condições de rever os nossos passos e melhorar a nossa condição espiritual. Muita paz a todos e que tenhamos uma semana de bênçãos.